Agora que o Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural publicou nesta quarta-feira uma resolução que estabelece critérios socioambientais para participação no programa de subvenção ao prêmio do seguro rural. Um dos requisitos, por exemplo, colocados por lá, é de que o imóvel segurado por meio do programa não pode ter desmatamento legal após o dia 31 de julho de 2019. Sobre a resolução, eu converso agora ao vivo com o presidente da Comissão de Seguro Rural da Federação Nacional de Seguros Gerais, Glaucio Toyama. Glaucio, mais uma vez com a gente aqui, né, Glaucio? Seja bem-vindo com a gente, uma boa noite. Tudo bem por aí? Boa noite, Felipe. Um prazer estar com vocês. Tudo ótimo. Glaucio, começando aí pelo básico, ajuda a gente a entender, ajuda os nossos telespectadores também a entenderem. Pelo que você viu, né, dessa resolução, o que muda na prática para o produtor rural, principalmente, né, com esses novos critérios socioambientais para acessar o PSR? Como o setor de seguros também avalia essa resolução recém-publicada? Perfeito, Felipe. Bom, o primeiro ponto é que essa situação ela vem sendo alinhada com as seguradoras que operam com seguros rurais no mercado brasileiro há muito tempo, né? Então, tanto o Ministério da Agricultura, que nos procurou nas últimas semanas para tratar dessa resolução, quanto a autarquia que o mercado de seguros trabalha, que é a SUSEP, considerando como o Conselho Monetário Nacional já aplica as suas regras em termos de seguros, né? Óbvio que nessa resolução, tanto da SUSEP do Conselho Nacional de Seguros Privados, quanto do Ministério da Agricultura nesse momento, tem particularidades que a gente tem que observar em relação ao crédito rural que o Bacen já opera de acordo com o Conselho Monetário Nacional da Resolução 5193 de dezembro de 2024. Bom, e aí um dos pilares, pelo que eu entendi da resolução, é que o imóvel esteja inscrito no CAR e sem nenhuma irregularidade impeditiva, né? Como essa checagem vai funcionar na prática? As seguradoras terão ferramentas próprias para confirmar a regularidade ou vão se apoiar 100% em bases de dados oficiais? Felipe, há mais de 2 anos, as seguradoras têm preparado suas plataformas de receber propostas, né, em cada uma das suas seguradoras, com parâmetros mínimos que a gente já vem acompanhando em relação ao crédito rural. Nesse momento, todas as seguradoras têm seu protocolo, têm seu próprio sistema interno e externo que verifica as bases públicas que estão mencionadas nessa resolução do Ministério da Agricultura, a mais recente de agora, assim como do Conselho Nacional de Seguros Privados e também seguindo a normativa do Banco Central. Então, esse processo é feito na entrada da proposta, obviamente com uma série de dados do produtor. O CAR é uma novidade, né, porque a gente tem uma situação no Brasil de CAR dos números das referências relativas ao cadastro ambiental rural dos produtores das propriedades, ainda por ser analisado majoritariamente uma grande parte das propriedades no Brasil. Isso traz para a gente algum tipo de inconsistência, mas é um bom caminho, porque é um bom registro para que a gente possa, de certa forma, seguir as regras que a gente tem no Brasil, as leis que a gente tem no Brasil, o Código Florestal e todos os impedimentos que a gente, quando trata de situações vinculadas ao governo federal, ao governo estadual, nas operações tanto de seguro quanto de crédito. Obviamente tem acertos a serem feitos. Por exemplo, né, bases estaduais aqui no Brasil, nem todas as unidades da federação têm bases estaduais publicadas, devidamente organizadas, para que os serviços das seguradoras ou qualquer outra entidade possa consumir, né? Regulamentações devidas e como se interpreta a lei em situação A, B, C ou D vão ter que ser discutidas, como o crédito rural já tem feito e o mercado de seguro, obviamente, vai acompanhar, porque é uma operação muito bem acoplada a toda a situação do crédito rural público do governo federal, estadual, nas suas operações vinculadas aos produtores com as seguradoras. Bom, quando a gente conversa aqui com alguns representantes, existe uma preocupação de que critérios ambientais mais rígidos possam afetar especialmente pequenos e médios produtores, que às vezes têm, de fato, pendências no carro ou passivos ambientais mais antigos. Existe talvez um risco de exclusão desses produtores? Talvez não fosse interessante algum tipo de transição ou uma calibragem para evitar essa situação? A gente entende que, obviamente, gera um grande impacto, qualquer tipo de normativa a ser aplicada. O que é importante
na operação de seguro rural, que a gente está um pouquinho atrasado em relação ao crédito rural. Então, esse processo todo de transição, a gente está acomodando e trazendo para a nossa realidade do mercado de seguros o que estava sendo feito com crédito. É importante que a gente tenha uma condição única, tanto para crédito rural quanto para seguro, para que a gente não gere nenhum tipo de inconsistência. Esse negócio todo vai ser devidamente tratado ao longo do tempo. Então, a gente precisa dar uma tranquilidade para o produtor, para todo o ecossistema envolvido nesse processo, que as regras, né, estabelecidas e as regras que valem de fato para essa operação, em termos de análise de protocolo socioambiental, seja única e que a gente siga um formato e uma regra pertinente, não que se criando regras em particulares dentro das regras. Esse é o grande ponto que a gente precisa tomar cuidado, não só para seguro, como para crédito, para que a gente não afete pequenos produtores, médios e grandes produtores que também têm interesse em seguros agrícolas, florestais e pecuários na operação brasileira. E quando a gente fala sobre isso, quando há exigência ambiental, sempre há uma preocupação também com possíveis fraudes ou inconsistências nas informações de propriedade. O setor se preocupa com isso, buscar garantir segurança jurídica para as próprias seguradoras e também para os produtores na hora de contratar e de indenizar o seguro? Na realidade, a gente faz um protocolo de aceitação de risco, né? Como eu falei, o CAR hoje, na grande maioria das propriedades rurais, ainda não está devidamente ativo, né? Ou seja, ele foi cadastrado, mas ele merece uma análise para ser aprovado, né? E que a propriedade seja devidamente tenha sua consistência no registro estabelecido pelo Cadastro Ambiental Rural. Então, essa é uma situação que a gente observa. É impossível que o mercado segurador e toda a informação hoje promovida pelo próprio produtor, seus técnicos que fazem esses cadastramentos das propriedades, deem a tranquilidade necessária sem que tenha uma análise dos órgãos fiscalizadores. Então, a gente, com toda certeza, vai passar por situação que a gente vai ter que corrigir, vai ter que analisar. O produtor, obviamente, tem a sua análise para ser feita, seu trabalho para ser resolvido, e ao longo do tempo, Felipe, eu acho que a gente vai ter um processo muito mais claro, transparente, em benefício de todo o mercado, não só do próprio mercado segurador, mercado de crédito, mas o próprio produtor, que pode conseguir condições benéficas em relação à sua propriedade, seu modelo de atuação, seu critério operacional e consiga taxa de juros, né, o que a gente deveria considerar para tirar essa homogeneização, e também taxa de risco, falando de seguros agrícolas, considerando a propriedade rural do produtor, o produtor em si, como que ele opera, e eventualmente no futuro a gente começar a falar de processos ambientais que possam ser capturados do ponto de vista de gerar resultados, seja numa prestação de proteção florestal ou no próprio ativo de descarbonização, que a gente está vendo bastante essa evolução no mercado para tentar ter uma normalização e um acesso mais adequado. Bacana, Glaucio. Só para a gente encerrar aqui, como ficam as apólices atuais? Haverá algum tipo de adaptação ou só as novas contratações a partir de 2026 serão afetadas? Diante da informação recebida pelo Ministério da Agricultura, a partir de 2 de janeiro de 2026, essas apólices são passíveis de serem observadas. Nas nossas tratativas ainda a ser resolvida com o Ministério da Agricultura, a gente precisa de um tempo de adaptação, porque a informação do número do CAR não estava instalada na maioria das seguradoras para serem apresentadas para o Ministério da Agricultura, então tem um tempo de adaptação. Agora, em relação ao processo de análise de base, de como as coisas já deveriam ser analisadas, elas já funcionam há mais de um ano. Então, a gente tem um tempo para que a coisa se organize de acordo com a autarquia, a SUSEP, a resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados, a gente teria 160 dias a 180 dias a partir de 2 semanas atrás. Então, tem um tempinho aqui para a gente se organizar, dar toda a comunicação para o sistema produtivo, os nossos clientes, as cooperativas, todo o ecossistema envolvido, para que a gente se adapte e traga um melhor serviço para o produtor e consiga, ao longo do tempo, trazer mais frutos de percepção de risco positivo, seja do ponto de vista de crédito, como do ponto de vista de risco climático que a gente possa observar na operação de cada um dos produtores. Glaucio, muito obrigado, viu, pela participação com a gente aqui mais uma vez. Uma ótima noite para você. Em breve a gente volta a conversar, com certeza.